Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Legislação de Elite para mais um resumo de altíssimo rendimento. Hoje o foco total desta nossa análise esquematizada é o tema Crimes Hediondos, Lei nº 8.072 de 1990. Certo? A gente vai mergulhar direto nisso, porque o objetivo aqui é estabelecer o escopo exato dessa lei agora mesmo e garantir que quem estuda com a gente domine cada pequeno detalhe exigido pelas bancas examinadoras. Bora lá? O nosso roteiro de aprovação hoje é super cirúrgico. Passaremos pela base e conceitos fundamentais, depois vamos para os equiparados e exceções práticas, entraremos nas consequências e execução penal, faremos a matemática dos prazos e, claro, vamos fechar desarmando as principais pegadinhas de prova. Começando pela base e pelos conceitos fundamentais para compreendermos como esse sistema legal opera de verdade. Olha só, existe uma separação claríssima de papéis entre a Constituição e a lei. E as bancas adoram misturar isso. Uma confusão clássica é achar que os crimes hediondos estão listados lá na Constituição. Incorreto. O artigo 5º, inciso 43 da nossa Constituição Federal, apenas emite um mandado de criminalização. Ou seja, ele vira para o legislador e fala: "Ei, crie uma lei para definir isso." Quem efetivamente arregaça as mangas, define e lista quais crimes são hediondos é a Lei 8.072 de 1990, especificamente ali no seu artigo 1º. E por falar no rigor desse artigo 1º, a lei adota o que a gente chama no direito de rol taxativo. O ponto crucial de entender aqui é que se trata de uma lista absoluta e fechada. É como um clube super exclusivo. Um juiz não pode simplesmente olhar para um crime terrível que chocou a sociedade inteira e decidir por conta própria que ele é hediondo se aquilo não estiver expressamente escrito na lei. Não cabe analogia aqui. Da mesma forma, não dá para retirar a hediondez de um crime listado só porque no caso concreto a situação pareceu menos grave. A lei não inventa crimes novos. Ela só pega infrações que já existem no Código Penal ou em leis especiais e prega nelas a etiqueta de hediondo. Isso nos leva a um detalhe técnico brilhante. A hediondos é gente, ela gruda na intenção, no dolo. Se um crime que está na lista for cometido na modalidade tentada, como o estupro tentado, por exemplo, ele continua sendo 100% hediondo. Claro, a tentativa vai reduzir o tamanho da pena no final das contas, mas a natureza pesada do crime não muda. Por outro lado, se estamos falando de crimes culposos onde não existe a intenção de cometer o delito, esses jamais, em hipótese alguma, receberão a etiqueta de hediondos. Entrando agora na nossa segunda parte, os equiparados e as exceções práticas, focando nos 3 T's e no tráfico privilegiado. A própria Constituição e as leis especiais trazem crimes que não estão lá naquele artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos que a gente acabou de ver, mas que recebem exatamente o mesmo rigor penal na prática. São os famosos crimes equiparados a hediondos. O macete clássico e infalível aqui são os 3 T's: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Para a hora da prova e para a aplicação das proibições que a lei impõe, a gente trata esses 3 T's com o mesmo peso e a mesma seriedade dos crimes estritamente hediondos. Mas atenção redobrada agora, porque esta é, de longe, a exceção mais amada pelos examinadores. A regra geral, como vimos, é que o tráfico é equiparado a hediondo, certo? No entanto, o chamado tráfico privilegiado, que está lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, perde totalmente essa natureza. A gente costuma brincar que o T-prive cai fora. Isso é tão forte e tão pacificado que a própria lei de execução penal reforça essa distinção para fins de progressão de regime prisional. É o tipo de informação que tem que estar no sangue de quem estuda para concurso. Muito bem. E o que isso tudo muda na prática? Vamos para as consequências e execução penal para sentir o peso dessa lei. Esse peso chega na forma de proibições absolutas, que vem direto do artigo 2º da Lei 8.072. Primeiro, esses crimes são inafiançáveis. Esquece, não cabe fiança em hipótese alguma. Além disso, eles são insuscetíveis de anistia e graça. E tem um detalhe jurisprudencial finíssimo aqui que separa muita gente na hora da prova. O Supremo Tribunal Federal entende que o termo graça, que está expresso na Constituição, deve ser lido em sentido amplo. Na prática, isso significa que a proibição abrange também um indulto, incluindo aquele famoso indulto natalino. Portanto, a regra é clara: nada de anistia, nada de graça e nada de indulto. Mas muito cuidado para não tropeçar nos conceitos agora. Dizer que o crime é inafiançável não significa automaticamente que o acusado vai ficar trancado na prisão o tempo todo até o julgamento. A liberdade provisória é plenamente possível no nosso ordenamento, mesmo para crimes hediondos. A diferença é que ela tem que ser concedida sem o pagamento de fiança. E claro, o juiz pode aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo.
E aqui a gente chega a uma virada monumental na nossa jurisprudência. Se pegarmos o texto literal, purinho, do parágrafo 1º do artigo 2º da lei, a gente vai ler que a pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, de forma obrigatória. Pois bem, o STF bateu o martelo no tema 972 e declarou essa obrigatoriedade inconstitucional. O argumento é que forçar todo mundo a começar no fechado fere o princípio da individualização da pena. Então a grande pergunta é, o que está valendo hoje? Hoje aplica-se a regra geral do artigo 33 do Código Penal. O juiz vai pegar o caso concreto e olhar para o tamanho da pena que foi aplicada, se o sujeito é reincidente e quais são as circunstâncias judiciais. Isso significa que, no mundo real, um condenado por crime hediondo, dependendo da pena e de todo o contexto, pode sim iniciar o cumprimento em regime semiaberto ou até no aberto. É fundamental esquecer a literalidade da lei antiga neste ponto específico. Passando agora para os prazos e casos resolvidos. Vamos entender a matemática da prisão. Quando a gente fala da matemática da prisão temporária, o cenário muda drasticamente. Pela regra geral, a prisão temporária dura apenas 5 dias, que podem ser prorrogados por mais 5, um prazo bem curtinho. Mas, se o assunto é um crime hediondo ou equiparado como um latrocínio, por exemplo, ocorre um salto gigantesco. O prazo vai para 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Ter essa diferença de 5 para 30 dias fixada na mente garante pontos essenciais em qualquer certame. Tem outro mito gigante que a gente precisa derrubar imediatamente. A ideia de que crimes hediondos nunca prescrevem. Erradíssimo. Crimes hediondos, mesmo os mais graves como um homicídio qualificado, prescrevem sim, perdem o prazo. Os únicos crimes absolutamente imprescritíveis que a nossa Constituição prevê são a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Grave bem isso. Hediondo prescreve. Para não travar na hora de resolver uma questão prática, a dica é usar um passo a passo mental bem simples. Primeiro, o crime cobrado está lá no rol taxativo do artigo 1º ou é um dos 3 T's? Segundo, existe alguma exceção aplicável no caso, tipo o tráfico privilegiado que faz o crime perder o hediondez? E terceiro e último, se confirmou que é hediondo mesmo, aplique as vedações logo de cara. Nada de fiança, indulto, graça ou anistia. E lembre-se de usar o Código Penal para definir o regime inicial. É um fluxo lógico à prova de falhas. E para fechar nossa análise com chave de ouro, vamos desarmar as bancas nas principais pegadinhas de prova. Primeira armadilha clássica, a afirmação de que a lista de crimes hediondos está escrita na Constituição. Como já destrinchamos, isso é falso. A Constituição só dá a ordem. O rol exaustivo, a lista de verdade, encontra-se apenas no artigo 1º da Lei 8.072. Segunda armadilha, os examinadores adoram colocar uma alternativa que a forma tentada afasta a hediondez do crime. Absolutamente errado. A hediondez gruda no tipo penal. Se a lei listou aquele crime, a tentativa dele também carrega a etiqueta de hedionda, mantendo todas as proibições legais intactas. Terceira armadilha, e talvez a mais perigosa de todas hoje em dia. É quando a questão diz que a imposição literal da lei, aquela do regime inicial fechado obrigatório, ainda está valendo. Não caia nessa. Isso caiu por terra, foi declarado inconstitucional pelo STF. A regra corretíssima a ser aplicada é a do artigo 33 do Código Penal, sempre analisando o caso concreto. Quarta e última armadilha, a confusão sobre quem pode dar fiança. Alguns enunciados tentam ser espertos e sugerem que, tudo bem, o delegado não pode, mas o juiz, lá no tribunal, poderia fixar fiança em crimes hediondos. Errado. O crime é inafiançável de forma universal. Nem o delegado de polícia, nem o juiz, ninguém pode estipular fiança nesses casos. A liberdade provisória até rola, como vimos, mas sempre sem fiança. Para encerrar este nosso explainer de alto rendimento, fica uma reflexão bem provocativa sobre o nosso sistema jurídico. Termos antigos como quadrilha ou bando viraram associação criminosa. Coisas como o antigo atentado violento ao pudor acabaram sendo absorvidos pelo estupro e estupro de vulnerável. Fato é que as nomenclaturas do Código Penal mudam o tempo todo. A grande questão é, será que o rol taxativo lá do artigo 1º acompanha automaticamente cada vírgula que muda no código? Ou será que a gente depende de novas leis atualizando a lista o tempo todo para manter aquele rigor da exclusividade? É o tipo de questionamento que separa quem apenas decora de quem realmente compreende direito. Fica aí a sementinha para continuarem expandindo o raciocínio. Um excelente estudo a todos e a todas que acompanharam e até a próxima análise da legislação de elite.